sensato se obscureceu. Irmão, é isso que o ser humano ganha quando não reconhece a Deus. Torna-se um coração duro, um coração bruto, que não consegue ver a bondade de Deus em absolutamente nada. Não consegue reconhecer nem suas próprias misérias. Suas ideologias porcas, pervertem, substituem a verdade de um Deus em mentira. Não é o que nós estamos vendo? O ser humano, pelo seu saber, o ser humano, pelas suas ideologias, pelas suas ideias, eles fazem isso. Pervertem a verdade de Deus em mentira. Mas eles fazem tudo isso que o paizinho deles manda. Vamos ler João capítulo 8, versículo 44, para vocês não ficarem dizendo que eu falo do diabo toda hora. Vamos ler. Eles só fazem o que o paizinho deles manda. Leia João 8, 44. Quem achou ler rápido? O tempo está acabando. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Pronto, irmãos, está aí. Está aí. Por que o homem age do jeito que age? Porque ele quer agradar o pai dele. Ele quer agradar o paizinho dele. Ele quer agradar o pai diabo dele. Então tudo que agradar o pai deles, eles vão fazer. Se é perverter a verdade de Deus em mentira, eles vão fazer isso com prazer. Então, irmão, a gente não precisa ficar defendendo Deus, nem debatendo, nem discutindo. Deus é Deus e acabou. Eles só estão fazendo o que o pai deles manda fazer. Ou seja, perverter a verdade de Deus em mentira. E mergulham na egolatria e todo tipo de loucura humana. E todo tipo de perversão moral e sexual, que está lá em Romanos 20, do 22 ao 25. O que é idolatria, irmão? Idolatria é adoração a si mesmo. É o complexo de narcisismo. Vocês sabem da mitologia de Narciso? Narciso, ele morreu olhando para si mesmo. Ele se achava tão lindo, o ego dele foi tão grande, que ele não conseguiu, ele viu sua imagem refletida na água, e ele não conseguiu sair dali, porque ele se achou tão lindo, que ele morreu se olhando. Egolatria. É o homem querendo ser adorado. Não é o que nós vemos? Pastores que acham que são reis. Pastores que acham que são Deus. Cantores que acham que são alguma coisa. Cantores que acham que têm poder em si mesmo, que querem ser adorados, querem ser afagados, querem que as pessoas fiquem correndo atrás, gritando, e chamando e clamando o nome deles. Isso aí a gente dá o nome de egolatria. É um egocêntrico. Tudo tem que girar em torno dele, só ele, tudo para ele, tudo por ele, tudo para ele. Não. É tudo de Deus, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Amém, meus irmãos? O ser humano não tem glória em absolutamente nada. Nada. Irmão, o que eu estou fazendo hoje, eu só estou fazendo porque foi um presente que Deus me deu. Um presente que Ele me deu. Porque antes de eu me converter, eu nem gostava de ler, irmão. Vocês têm ideia? Antes de me converter, o único livro que eu me lembro que eu li na minha vida foi na escola para fazer um trabalho que a professora passou, eu me lembro desse livro até hoje. O nome do livro é O Presbítero. Que ela passou que eu tinha que ler para fazer o trabalho. Depois daquilo, irmão, nem gibi eu lia. Quando eu me converti, Deus me deu esse presente. Deus me deu essa dádiva de gostar de ler, de gostar de pesquisar, de gostar de me informar, de dominar o assunto que eu vou falar. Porque o assunto que eu vou falar, irmão, se eu não dominar, eu não falo. Eu só posso falar se eu dominar. Se eu não dominar, eu não falo. Foi um presente que Deus me deu e eu uso para a glória de Deus. Porque se Ele tirar também, não sou nada. Então nós não somos nada. Tudo que nós temos vem de Deus. Amém, meus irmãos? Avança. Terceiro ponto. O culto à criatura. Por rejeitar Deus, que nos entregou as suas próprias loucuras e perversidades. Foi o que nós lemos lá. E como os filhos da ira agem como tal. Olha lá. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz que nós somos filhos da ira. E como filhos da ira, o ser humano tem que agir do jeito que age. Não nós, porque nós somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos?
Agora quem está falando dessa relação é filho da ira, ou filho da desobediência, ou filho do diabo, ou filho de outra coisa qualquer que eles falam. Mas nós somos filhos de Deus. Agora, o filho da ira ou da desobediência, ou filho do diabo, ele age como ele tem que agir mesmo, porque é natural dele agir dessa forma. Mas Deus, em sua justiça, já manifesta sua ira entre os filhos da desobediência. Foi o que nós lemos. Toda a sorte de corrupção humana advém de sua rebelião em relação a Deus, por trocarem a glória de Deus e passam a honrar e servir a criatura. É o que o ser humano sabe fazer. Deixa de servir a Deus, deixa de glorificar a Deus para servir e glorificar ao homem. Eu não me conformo. Como é que gente estudada, gente culta, vai idolatrar uma besta? Não dá para entender, irmãos. Agora dá para entender. Por quê? Porque o homem precisa de um ídolo. O homem precisa de alguém para adorar. Se não é ele mesmo, ele arruma uma besta. Mas ele tem que ter uma besta para adorar. É o que o homem sabe fazer. Ele não quer adorar a Deus. Ateus à toa, que se dizem ateu, adoram. Irmão, o ateu, não debata com o ateu. Debater com o ateu é só perder tempo e ouvir besteira. Porque ateu só fala besteira, irmão, só fala besteira. Ateu é um adorador, é um idólatra miserável. Qual que é o ídolo dele? O ídolo dele é provar que Deus não existe. Agora me diz uma coisa: se nós cristãos não podemos provar a existência de Deus, porque nós não podemos provar a existência de Deus pela ciência humana, mas nós cremos que Ele existe, como é que essas bestas vão provar a existência de alguma coisa que não existe? Tem lógica? Então não perca tempo discutindo com um ateu. Eu não perco meu tempo, isso não é um problema seu, não é meu. Agora eu vou perder meu tempo de debater com um ateu que não consegue provar, não consegue dar a prova da não existência. Eles falam: vocês não conseguem provar a existência de Deus porque não tem materialidade. E como é que essas bestas conseguem provar a não existência se não tem materialidade também? Não perca tempo com o ateu. Deixa o ateu na sua própria loucura, deixa o ateu na sua própria sabedoria, que uma hora, porque, irmão, quando o avião está caindo, aí meu Deus, quando o câncer está comendo, ai meu Deus, quando a arma está na cara dele, ai meu Deus. Deixa o ateu, perca tempo com essa gente não, deixa eles na loucura deles aí, eles têm que ver com Deus lá. Então toda essa sociedade, se Deus coloca tudo acima de Deus, irmão, para a sociedade tudo está acima de tudo, qualquer coisa está acima de Deus. Por quê? Deus não existe, Deus não é nada. Então tudo que eles puderem colocar acima de Deus é o que eles estão fazendo aí, é o que nós estamos vendo aí todo santo dia. A razão, a ciência, a tecnologia, esse é o Deus da sociedade. A razão, a ciência, a tecnologia é a divindade da sociedade. Só que tudo limitado. A ciência é limitada. E eu ouvi isso da boca de um médico. Pai, eu fiz tudo o que eu podia fazer pela sua filha. Eu fui até onde a ciência me permitiu. Porque, irmão, tudo é limitado. Só Deus tem poder ilimitado. Amém? Amém. Mas a sociedade acha que a razão, a tecnologia, a ciência, ela pode tudo. Ela não pode nada. Tem muita gente morrendo de câncer até hoje. Tem muita gente morrendo de AIDS até hoje. Tem muito transplantado morrendo até hoje e vai continuar morrendo. Porque só quem pode tudo é Deus. Mas eles trocaram a glória de Deus. Em vez de glorificar a Deus, estão glorificando o próprio homem. Amém, meus irmãos? Mas tudo após ser esgotada a sua paciência. Irmão, uma hora tudo isso daqui vai acabar. Deus deixa eu fazer tudo o que Ele
quiser, do jeito que ele quiser. Mas uma hora a paciência vai acabar. Vamos ler esse texto aqui. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Então, mas tudo após ser esgotado a sua paciência, ou seja, a paciência de Deus. O homem vai até onde Deus deixar. Leia 1 Pedro 3, 20. Pode avançar, Deus. 1 Pedro 3, 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela arca. Irmão, Deus foi paciente com aquela geração rebelde durante 120 anos, durante a construção da arca. Mas antes da construção da arca, ele já estava com paciência. E Deus deu mais 120 anos para aquela sociedade então se arrepender. Não se arrepender. A sociedade de hoje, Deus está dando tempo para ela se arrepender, mas ela não vai se arrepender. E uma hora a porta da arca vai fechar e o couro vai comer. E vai comer feio, irmãos. Se você quer saber o que vai acontecer com esse ser humano que está aqui debaixo dessa terra, dá uma lidinha em Mateus capítulo 24. Aquilo lá não é para a igreja, aquilo lá é para o ser humano rebelde. E depois você lê do capítulo 6 até o capítulo 19, que se encaixa no capítulo 24. É tudo que Deus vai fazer com o ser humano quando a paciência dele se esgotar. Porque Deus, ele tem paciência, e muita, mas uma hora ela esgota. Ele deixa a corda esticar. Quando ele deixa esticar até arrebentar. Quando arrebentar, meu irmão, você pode ter certeza que aí a coisa vai ser diferente. O tratar vai ser diferente. Agora o tratar é com misericórdia e com graça. Mas quando a paciência esgotar, o tratar vai ser em ira e justiça. Mas a sociedade quer isso mesmo. Segundo ponto, revolução do pensamento humano. Irmão, como é que nós chegamos aonde chegamos? Tudo isso é um processo. Irmão, olha só, o diabo não tem pressa. O diabo, para levar alguém para o inferno, ele não tem pressa. O diabo, se tem uma das virtudes, o diabo não tem virtude, mas ele tem uma, ele é paciente. Para ele fazer a sociedade chegar no ponto que ele queria, olha só o tanto de tempo que ele levou. Há um movimento chamado Renascimento, isso aí a gente aprende na escola. Esse movimento ele começa entre o século XIV e o século XV. Esse movimento renascentista é um movimento que começou no sul da Itália, entre os artesãos, entre os artistas, entre os intelectuais, entre a burguesia, porque eles estavam já de saco cheio, em português bem claro. Eles já não queriam mais ficar sob a tutela dos senhores feudais, eles já não queriam mais ficar sob a tutela do Estado, eles já não queriam ficar mais sob a tutela da igreja. Então eles levantam esse movimento renascentista, um movimento artístico, cultural e intelectual, e volta aos clássicos, volta à leitura dos leitores, dos autores mais famosos que trabalharam as ideias, e faz esse movimento de renascimento da ideia. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Diga, irmão. Eu vou continuar. Então, o que se buscava nesse movimento renascentista? Buscava-se a libertação do sistema político e religioso. É isso que eles queriam. Eles queriam ser livres para pensar e viver do jeito deles, sem tutela de Estado, sem tutela de senhor feudal, sem tutela da igreja instituída, igreja católica. Eles queriam fazer o que eles quisessem. Então começaram a trabalhar as ideias das pessoas para libertar as pessoas dessas ideias político-religiosas. Era um movimento altamente racionalista. Deixaram de buscar a resposta no divino. Porque, irmão, até aqui, século XIII, todo mundo ia buscar a resposta em Deus. Ó Deus, por que eu morro? Ó Deus, por que o Senhor criou? A partir desse movimento, já não buscava mais a resposta em Deus. Buscava a resposta onde? Na razão.
Mudaram a glória de Deus em mentira. Olha só, nós estamos falando do século XIII, século XIV, o diabo começou a mudar a mentalidade das pessoas com esse movimento. Tudo bem, irmãos? Amém? Então o movimento renascentista é um movimento libertário, ou seja, libertar a mente humana das ideologias políticas, e então libertar a mente humana das ideias religiosas da igreja instituída, que é a igreja católica, para o ser humano viver do jeito que ele quiser, sem ter medo de inferno e sem pensar nem céu nem inferno. Viva do jeito que você quiser, porque não existe nem céu e nem inferno. Avança. Nesse período que se inicia a Idade Moderna, que vai de 1553 a 1789, quando se deu a Revolução Francesa. Irmão, tudo isso daqui é importante para vocês verem que o diabo, ele não tem pressa. O diabo trabalha devagarinho, lentamente, sorrateiramente, para mudar a cabeça do povo. Ele conseguiu mudar a cabeça da igreja, quem dirá desse povo sem Deus? Da igreja que tem Deus, ele já conseguiu mudar. Agora você imagine quem não tem Deus na vida. Então, aqui a cosmovisão humana, ela é mudada. Ou seja, até então, Deus era o centro do mundo. Deus quem comandava, Deus era o rei. A partir desse momento aqui, que eu estou falando para vocês aqui, Deus já não é mais o centro do mundo. Quem que é o centro do mundo agora? O centro do mundo é o homem. Não é o que nós estamos vendo aí? É o homem quem faz leis. É o homem quem perverte tudo. É o homem quem faz tudo. É o homem que quer mexer na Bíblia. É o homem que diz que não existe Deus. É o homem que diz que não existe céu, que não existe inferno, que não existe pecado. Porque quem está no centro do mundo não é Deus, mas é o homem. O diabo conseguiu colocar na mente humana que ele é o centro de tudo e que ele tem a resposta de todas as coisas está no homem. É por isso que a ciência diz: eu só creio naquilo que eu consigo provar pela materialidade. Aquilo que minha razão dá prova, isso existe. O que ela não dá prova, não existe. Por quê? Não é Deus que está no centro, é o homem que está no centro do negócio agora. Amém, meus irmãos? Tranquilo? Então é a partir daqui que se inicia o processo de secularização da cultura, onde abre-se espaço para o racionalismo, que nós estamos vendo, a razão impera, ceticismo impera, a descrença impera, o homem já não crê em mais nada, não crê em divindade nenhuma, o homem só crê em crer, ele crê em si mesmo e em nada mais. Então é a partir desse período aqui que vai imperar o racionalismo e a descrença, a falta de fé. Olha a frieza da fé. Irmão, você vê a frieza da fé na sociedade pelos símbolos que não se cultuam mais. Quais são os símbolos que eram mais cultuados na sociedade? O Natal. O que está virando o Natal? Está virando nada. Os símbolos que nós temos aí nessa dita cultura, eles estão desaparecendo. Você já percebeu, irmão, você já viu a desconstrução é gigantesca. Gigantesca. Esse filme A Sereia, esse filme novo da sereia, vocês viram? Não. É uma negrinha. A sereia é uma negrinha? Não. É uma menina branca. Os 7 anões da Branca de Neve vão lançar agora. Vocês já viram os 7 anões? Não é anão mais. A Branca de Neve não tem anão mais. Agora vai ser pessoa de tamanho normal, o tamanho mediano. Não existe mais. Então a desconstrução, ela é gigantesca. Estão destruindo com a sociedade por completo. É o processo de secularização, é o processo do século. O século que nós estamos vivendo é o século da desconstrução. Se desconstrói a masculinidade, se desconstrói a feminilidade, se desconstrói a fé, se desconstrói ética e moral. Nós estamos vendo tudo indo
água abaixo, porque isso faz parte do processo que começou lá atrás, no século XIII, em que impera o racionalismo e o ceticismo. Onde que eu parei aqui? Abre-se espaço aos seus vizinhos, que marca o nosso tempo. Vamos ler esse texto aqui, irmão. João capítulo 20, versículo 25 e versículo 29. Abre rapidinho alguém para mim. O tempo está acabando. João capítulo 20, versículo 25 e depois o versículo 29. Diz assim, ó: disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos, verso 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. É o período de descrença que nós estamos vendo aqui. Mas Tomé foi bem-aventurado, que ele pediu uma prova. Ele não, o Tomé aqui, irmãos, ele não foi cético no sentido diabólico. O Tomé aqui ele foi cético no sentido de buscar a verdade do que estavam falando. Ele ressurgiu, então eu quero ver, eu quero ter certeza. É uma dúvida que o levou em busca da verdade, não é uma dúvida que o levou em busca da mentira. Porque o ceticismo humano é uma dúvida que o leva em busca da mentira e não da verdade. Porque toda dúvida sincera, ela me empurra a buscar a verdade. É a dúvida de Tomé, é uma dúvida sincera que o levou à busca da verdade. O ceticismo que nós temos aí é uma busca que leva à mentira e não à verdade. Versículo 29. Lê alguém. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé é bem-aventurado porque viu e creu. O ser humano veio e não crê. Tomé viu e creu. E o ser humano que está vendo e não crê? E o ser humano que experimenta a bondade de Deus todo santo dia e não crê? Ele foi bem-aventurado porque ele viu e creu. Agora, essa sociedade está vendo a bondade de Deus e não crê. E nós somos bem-aventurados, né, pastor? Que nós não vimos, né? Mas vemos. Então, é aqui também que vai nascer outro movimento chamado de humanista. Avança. O que é esse movimento? Surgiu também no século XV, que tem como premissa a valorização do homem. Irmão, veja que a Bíblia, o que mais a Bíblia faz é valorizar o ser humano. Você vê que o ser humano é tão burro que ele acha que a Bíblia não faz isso. Quem mais valoriza o ser humano está aqui. A palavra de Deus é o que mais valoriza o ser humano. Irmão, só pelo fato de Deus mandar o seu filho morrer por essa humanidade, é porque Deus dá valor imenso a cada ser humano. Mas o homem, na sua burrice, vem com essa filosofia humanista para dizer: não, agora nós vamos valorizar o ser humano. Mas Deus já faz isso, faz tempo que Ele valoriza o ser humano. Foi Ele quem criou, é Ele que mantém o ser humano, é Ele quem faz a manutenção da essência do ser humano. Para que então vir com essa filosofia? Então, a valorização do homem de seus pressupostos éticos e morais. Todos esses preceitos éticos e morais são centrados no homem. Irmão, tudo que está no homem, centrado no homem, só sai porcaria. Olha a ética que nós estamos tendo hoje, nenhuma. Olha a moral que nós estamos tendo hoje, nenhuma. Então tudo que é centrado, porque o humanismo é isso, vamos valorizar o ser humano, porque Deus não valoriza, os crentes não valorizam. Quem mais valoriza o ser humano é Deus. Mas o homem, no seu saber, inventa essa filosofia para valorizar o ser humano. E todos os princípios éticos e morais têm que brotar do ser humano. Olha a aberração que nós estamos vendo aí. Porque se é o ser humano quem sabe o que é certo e errado, olha aí o que nós estamos vendo aí. Olha a perversidade que nós estamos vendo aí. A normalização das coisas. A normalização, estão querendo normalizar a pedofilia.
Isso é normal, mas é o ser humano que sabe o que é certo e o que é errado. Deus não sabe, a palavra não é o ser humano que sabe o que é certo e o que é errado. A normalização do assassinato, aborto, assassinato, normalização. Não, mas é o ser humano que sabe o que é certo e o que é errado. Irmão, você pode matar uma criança no ventre, mas você não pode matar um cachorro na rua. Você pode matar uma criança até no 8º mês de gestação, mas você não pode matar um bicho que passa na rua, porque se você matar, aquele bicho lá tem mais valor do que uma criança no ventre de uma mãe. Olha o humanismo que diz que o homem agora ele vai ditar os preceitos éticos e morais. Olha o buraco aonde essa humanidade está se metendo. Aí depois vai chorar. Então, tudo centrado no homem. E não numa divindade que não seja ele mesmo. Esse período histórico é, na verdade, a divinização do homem. É o que nós estamos vendo desde o século XIII, que o diabo está divinizando o homem, colocando o homem como Deus e tirando Deus do seu devido lugar. Aqui inicia o processo de desconstrução do sagrado e tudo que compõe essa estrutura. É por isso que você vê algo dizendo que não existe Deus, que a palavra não é absoluta, que a palavra não é a palavra de Deus, que nós somos atrasados, que nós estamos atrapalhando o progresso do povo, que nós estamos atrapalhando o desenvolvimento da sociedade. Irmão, o homem quer viver que nem bicho. Quer viver que nem bicho. É isso que o homem quer. Ele quer viver que nem porque o bicho tem uma estrutura que é dele, instintiva dele. O ser humano quer viver pior do que um animal. Ele quer viver feito uma besta fera. Ele quer fazer de um tudo. Mas nós atrapalhamos. No que é que a igreja atrapalha a sociedade, meus irmãos? Me diga, no que é? A igreja não está fazendo lei para impor a nossa fé a ninguém. Agora, eles estão fazendo lei para impedir a nossa fé. No que nós atrapalhamos vocês? No que? Nós não estamos aqui nos reunindo aqui fazendo leis para forçar a nossa fé. Mas vocês estão fazendo leis para atrapalhar e barrar a nossa fé. Só que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Eles podem fazer o que eles quiserem, não vão conseguir. Então, no humanismo, busca-se a valorização do indivíduo. Bom, vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Eu vou partir do encerramento aqui. O que essa filosofia quis fazer, a Bíblia já faz há muito tempo atrás. Olha o que diz o próprio Deus. Olha como é que Deus valoriza o ser humano. Deuteronômio, capítulo 6. Olha aí, versículo 1. Não vai dar para ler tudo não. Vamos ler um texto mais curto. Depois vocês lerão na casa de vocês. Vamos ler Gálatas 3, 21. Gálatas capítulo 3, 21. Olha o que diz aí. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Isso não é valorizar o ser humano? As barreiras que a sociedade impõe, Deus tira. Quem é que impõe barreiras um ao outro? Não é a própria sociedade? A própria sociedade que impõe os seus racismos, que impõe as suas acepções de pessoas. Que valorização é essa? Que um rico tem mais valor do que o outro. Que valoração é essa? Que um pobre que não tem acesso à justiça apodrece. E um rico que faz desgraça paga e sai livre. Que igualdade é essa? É a igualdade dos porcos, essa de vocês. Dos porcos, essa é a igualdade de vocês, é a dos porcos. Porque quem sabe dar valor ao homem é Deus. E Ele está dizendo: não há judeu, não há grego, não há servo, não há macho, não há fêmea. Todos são um em Cristo Jesus. Eu quero ver a sociedade dizer isso aí. Eu quero ver a sociedade dizer isso. Ó. Não há rico, não há preto, não há branco, não há injustiça. Só há. Eu quero ver a sociedade porca dizer isso aí.
Esse humanismo dessa sociedade é um humanismo altamente elitista e segregacionista, porque ele segrega entre aquele que tem e aquele que não tem. Mas quem dá valor ao ser humano é Deus, e não o humanismo porco que foi inventado pelo próprio homem, porque tudo que o homem inventa, no final, só dá porcaria. Amém, meus irmãos? Pode derrubar o vídeo, não tem problema não, mas a verdade é essa mesmo. Todos os direitos que hoje virou luta ideológica, a Bíblia já ensina há tempo, irmão. Aí vem os partidos políticos. Não, nós estamos aqui pelo povo. Vocês estão pelo povo nada. Vocês querem que a gente se lasque todo para manter vocês aí. Quem dá valor ao ser humano é Deus. Irmão, essa raça não destrói a população, sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus não deixa. Porque se dependesse desses caras, eles destruíam a sociedade toda, acabavam com o povo, arrebentavam com o povo. Mas isso não acontece porque a misericórdia de Deus é estendida sobre toda a nação. Amém, meus irmãos? Então esse humanismo porco não valoriza ninguém. Quem valoriza é Deus. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há macho, não há fêmea. Todos são um em Cristo Jesus. Avança. Iluminismo e pós-modernismo. Iluminismo também, surgido lá no século XVII, século XVIII. O que é essa ideia do iluminismo? É a ideia de dizer o seguinte: não, agora o homem alcançou a sua maioridade racional. O homem não é mais infantil racionalmente. O homem não está mais infantilizado que precisa acreditar na Bíblia. O homem não está mais infantilizado que precisa acreditar num Deus que nem existe. O homem agora alcançou a maioridade racional, que pela razão ele consegue responder tudo, que pela razão ele consegue resolver tudo. Iluminismo. E vejam, tudo centrado no homem. Tudo centrado no homem. Eu vou mostrar para essa sociedade porca qual é o resultado de tudo isso aí. Não, renascimento. Vamos libertar o homem, vamos deixar o homem livre. Iluminismo. Não, o homem não é mais infantilizado que precisa de Deus para explicar tudo. Ele explica pela própria razão. Aí vem o modernismo. Não, agora pela modernidade, pelas invenções, haverá. Aí surgiu uma filosofia de um cidadão chamado Augusto Comte, positivismo. Haverá um progresso no mundo, que o mundo chegará num ápice de progresso total. 1917, Primeira Guerra Mundial. A Europa quase toda se arrebenta sozinha. 1938, começa a Segunda Grande Guerra Mundial, que envolvida todas as nações. A Europa quase se arrebenta sozinha. Cadê? Cadê o progresso? Cadê o progresso? Cadê a maioridade da razão que trouxe benefício para todos os homens? Quanto mais o homem se torna racional, mais desigual o mundo se torna. Vocês sabiam que o mundo é comandado por mais ou menos 10 famílias? Não dá nem 1% da população. As 10 famílias mais ricas ditam o que vai acontecer no mundo. Não é os políticos. Os políticos estão amando dessas 10 famílias mais poderosas e mais ricas do mundo, que ditam o que vai acontecer no mundo. Cadê? Cadê o que o iluminismo diz? Positivismo diz, haverá um progresso. Cadê o progresso? Que progresso? Há pessoas morrendo de fome ainda. Há guerras espalhadas por todo o campo. Há uma ameaça latente agora, que está todo mundo se borrando. A sociedade não está se borrando do Putin estourar uma bomba nuclear e todo mundo se envolver. Cadê? Tudo conversa fiada, tudo conversa do diabo para tirar a descrença do homem. Irmão, então toda essa filosofia que nós estamos vendo aqui, iluminismo, o pós-modernismo chega como uma crítica contra a modernidade, porque a modernidade diz: olha, a razão vai resolver tudo, e o pós-modernismo diz: a razão não resolveu nada. Nós tivemos 2 guerras mundiais porque vocês falaram
melhor no homem. Agora tivemos uma pandemia. Ô irmão, como nós aprendemos na primeira aula dessa trimestre, tudo está na mão do diabo. Irmão, o ser humano não é de confiança. O ser humano não é de confiança. Irmão, isso para mim foi um experimento social. Quais são as ferramentas que nós temos para controlar uma população inteira? Tudo que esses homens fazem é experimento de controle para controlar as massas. O homem não é de confiança, o homem não é um ser confiável. Tudo que o homem faz, a ganância e a avareza por trás, tudo. Então, cadê a filosofia desses homens? Não prestou para absolutamente nada, a não ser para trazer desgraça para o próprio homem. Aí vem umas bestas, quando a desgraça acontece, cadê Deus? Deus continua no lugar dele. Toda desgraça que acontece no mundo é produzida pelo próprio homem, não Deus. Deus não tem prazer, a própria Bíblia diz, Deus não tem prazer em que ninguém se perca. E Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas o ser humano desgraçado, esse tem prazer em matar, em fazer maldade com o seu semelhante. Porque o homem sem Deus, ele é isso aí mesmo, é uma besta fera que acha que é Deus. Amém, meus irmãos? Então, a premissa aqui é a relativização. Ou seja, não existe nada absoluto. Tudo é relativo, não existe verdade absoluta, tudo é relativo. E aí entra o subjetivismo e o egocentrismo após a pós-modernidade. Hoje tudo é o indivíduo, não se fala mais em razão. Quem decide? O indivíduo. É tudo subjetivo, é o indivíduo que decide. É o indivíduo que manda. Porque tudo está centrado no indivíduo, não na razão. E aí nasce o hedonismo e o narcisismo, que é o padrão. Hedonismo é a busca pelo prazer, pelo próprio prazer. O narcisismo é aquela ideia de você se auto-idolatrar. Avança. E aqui nós encerramos. Tipos de auto-idolatria. Idolatria é a autoimagem. O que é idolatria? Idolatria é a veneração a um objeto, ou seja, se coloca em lugar de Deus. O culto a si mesmo é idolatria. O narcisismo reflete esse tipo de culto. O que é o narcisismo? É o amor excessivo por si mesmo. Nessa auto-idolatria, o que é refletido é somente o pecado. Então, irmão, em todo esse processo que nós vimos aqui, em que o ser humano tem mais valor do que o Criador, aí nós chegamos na auto-idolatria, que é a veneração de si mesmo. Narcisismo, que é o amor excessivo por si mesmo. Irmão, eu faço academia, mas eu faço por questões de saúde. Mas eu fico olhando o pessoal fazer treino, e toda academia tem espelho. Aí a pessoa acaba de fazer um exercício, ele quer se ver, ele quer se auto-idolatrar. Isso é narcisismo, é um amor excessivo por si mesmo. Irmão, e o Narciso, ele se viu no espelho d'água, ele foi na beira do lago, ficou olhando para si, ele não conseguiu sair dali. Depois sai dessa mitologia. Ele se viu e ele não conseguiu, ele morreu ali. Porque ele não conseguiu sair dali, porque ele se viu refletido. E o amor dele era tão grande por ele mesmo que ele morreu na beira do lago. Não é o que a gente vê? Há um narcisismo na sociedade tão grande que as pessoas estão morrendo. Vão fazer aquela lipoaspiração, enfia aquele troço, morre. Quantos casos de pessoa morrendo? Vai fazer plástica a R$2.000, aí o médico faz uma porcaria, se não morre fica com defeito. Ué,
narcisista também. Esses pregadores, cantores narcisistas, que se estão auto-se-idolatrando, gente promíscua, já falei. Esse mundo gospel é podre, tem cantor prostituto, vai para púlpito, prega, depois vai para bordel se prostituir, tomar cachaça, se drogar, roubar. Mas está lá na igreja dando glória a Deus e aleluia. Negam a fé. Narcisista. É essa sociedade que nós temos hoje. Avança. Mas aqui, só um momento, volta lá. Então, um narcisista, quando ele vai para o espelho, o que é refletido na verdade é o seu próprio pecado, é o que diz João 8,34. O narcisista, quando ele vai se olhar no espelho, o que é refletido é o seu próprio pecado, a sua própria desgraça. Mas em Cristo, que é a expressa imagem de Deus, quando nós estamos em Cristo, nós não refletimos a nós mesmos, mas refletimos Cristo em nós. Aí nós sabemos o nosso devido lugar. Aí a gente não vai se arrogar de que nós somos alguma coisa e nem achar que podemos tudo, porque nós somos alguma coisa em Cristo. Avança. Paulo mostra a foto do homem sem Deus. Depois vocês leem lá Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versos 2 a 4. Mas ele dá a fotinho. Primeiro, quem é o homem? Pessoa egoísta, amante de si mesmo. Segundo, avarenta, amante do dinheiro. Odiosa, sem amor em relação ao próximo. Rebelde, sem amor para o irmão. Todo rebelde desgraçado, ele não ama Deus. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Se não sabia, fique sabendo agora. Todo ser humano que se rebelia, ele não ama Deus. Principalmente os de dentro. Irmão, não deixa Satanás te morder pela rebelião. Porque se ele te morder pela rebelião, você está dizendo, eu tanto não amo a Deus que eu quero que ele se lasque. Tanto eu quero que ele se lasque, eu vou causar bagunça dentro da casa dele. Porque é assim que o rebelde age. O rebelde, quando ele não ama a Deus, e ele quer expressar esse não amor de Deus que ele sente, que ele causa bagunça dentro da casa do Senhor. Amém, meus irmãos? O rebelde, ele não ama a Deus. E para expressar que ele não ama a Deus de fato, ele causa bagunça, rebelião, divisão dentro da casa de Deus. Então, meu irmão, tome cuidado com isso aí. Que mais que é? Hedonista, amante dos deleites, quer gozar a vida, aproveitar a vida. O ser humano sem Deus tem necessidade mórbida de autoafirmação e reconhecimento dos outros. Você pode ver isso, irmão, pela internet. O ser humano, quando posta alguma coisa, o que ele quer? Ele quer visualização, ele quer like, ele quer curtida, ele quer tudo. Porque ele tem essa necessidade mórbida de autoafirmação e de reconhecimento. Irmão, se só Deus se reconhecer, já está de bom tamanho. Se você tiver só um like de Deus e uma curtida de Deus, está de bom tamanho. Porque o resto, irmão, não vai fazer nada na sua vida. Amém, meus irmãos? Mas em Cristo entendemos que a primazia é dele e não nossa. João 3:30. Avança. A idolatria do coração. O coração aqui está se referindo ao intelecto, emoção e vontade, que compõe aquilo que chamamos de personalidade, irmão. Porque é aí que nasce a idolatria. A idolatria nasce na alma humana, não nasce fora. A idolatria nasce no coração humano, não fora. É aqui que nasce. Então por isso que o autor coloca a idolatria no coração. O que é o coração? Segundo Jeremias, capítulo 17, versículo 9, bichinho enganoso. Coração, quando eu falo, estou falando de intelecto, emoção e vontade. Isto aqui é enganoso. Que mais que é o coração? Fossa de podridão. Vamos dar uma olhadinha nisso aí? Vamos lá, estou acabando. Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 21. Irmão, as igrejas estão estranhas, até para pregar algumas igrejas.
que o povo quer ficar ouvindo só besteira, só conversinha fiada, só palavrinha. Olha, você vai ser vencedor. Olha, você... Irmão, a igreja precisa de Bíblia. De Bíblia. Não precisa de ser afagada, não. Ela precisa de ser confrontada. Porque quem não for confrontado continua nos seus pecados, nos seus erros. Nós temos que ser confrontados para sair dos nossos erros. Quem que quer sair dessa fossa? Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22. Porque do interior do coração dos homens sai... Só sai coisa boa. Jesus disse, só sai coisa boa. É isso? O que sai? Maus pensamentos. Os adultérios, prostituições, os homicídios, o surdo, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Procede de onde? Tudo isso procede da alma, fossa de podridão. É isso que é a alma humana. A alma sem Deus é fossa de podridão. Tem muito crente que a alma dele é uma fossa. Não é a alma, é fossa. Tudo isso brota da alma humana. Por isso que o autor coloca lá, idolatria do coração, porque é lá que nasce todas as idolatrias. Deus condena a idolatria, pois nasce no interior do homem e não fora dele. A idolatria não nasce fora, irmão. A idolatria não nasce quando eu faço um objeto para adorar. Não, a idolatria nasce dentro da minha alma, quando eu levanto dentro da minha alma um objeto de adoração. Alguns aparentam servir a Deus, mas no seu ser está adorando, está errado aqui depois eu arrumo, adorando ídolos. Mateus 15, 8. Só tem aparência de adorador, irmão. Só aparência. Mas na alma dele ele está adorando a ele mesmo, então está adorando o diabo. Irmão, todo idólatra adora o diabo. Irmão, todo idólatra, quando está adorando, ele está adorando o diabo. Está se dobrando ao diabo. E tem muito crente adorando o diabo. Muito crente, idólatra, porque é fácil falar do quintal do vizinho. Vamos falar do nosso. Tem muito crente idólatra que está adorando o diabo, se prostrando diante do diabo e não sabe. Ou se sabe, faz porque gosta mesmo. Avança. Quem não ama a Deus parte para a idolatria e abriga em seu ser. Prioriza a si mesmo. Busca pela reputação social. Irmão, isso aqui é fato. Quem não adora a Deus, o que ele quer? Ele está buscando. Ele prioriza a si mesmo. Quem não adora a Deus, quem adora o diabo, isso é para você crente. Você crente que se diz que adora a Deus, mas você está adorando o diabo. Porque todo crente que adora o diabo, ele prioriza a si mesmo. Ele está em primeiro eu, depois Deus, depois se der igreja. Tu é um adorador do diabo. Segundo, busca da satisfação. Aliás, segundo, busca pela reputação social e econômica. Seu adorador do diabo. Vive buscando reputação social e econômica. Tu adora o diabo, não é Deus. Amém, meus irmãos? Isso aqui é remédio para te curar. Todo mundo, todo crente, o mundo faz isso naturalmente, mas todo crente que prioriza a si mesmo, todo crente que busca pela reputação social e econômica, é um adorador do diabo. Busca da satisfação pessoal. O que ele quer? Ele quer se satisfazer. Ele busca satisfazer a ele mesmo. Ele não quer satisfazer a Deus, ele quer satisfazer a ele mesmo. Nutre superstições e apego ao materialismo. Irmão, não se deixe levar por isso aqui, irmão, porque se você se deixar por isso aqui, se você começar a priorizar a sua própria vida, se você começar a buscar reputação social e econômica, se você buscar satisfação pessoal, e se você nutrir o materialismo na sua alma, tu é um adorador do diabo. Você pode carregar a Bíblia, você pode vir para a igreja, você pode dizimar, você pode ter aparência de crente, mas você é um adorador do diabo, tu é filho do diabo. Amém, meus irmãos? É pesado, não é?
mas é a verdade. Então, e tudo isso tem um lugar certinho. Eu não estou dizendo que você não tem que se priorizar, você não estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não deva buscar reputação social e econômica, não estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não deva buscar satisfação material e até um bem material, não estou dizendo. Mas qual que é a dose? Qual que é o equilíbrio? Abra Mateus capítulo 6, porque é o que muita gente não consegue fazer. Olha o equilíbrio. Tudo isso que está aqui, irmão, você pode fazer, viu? Pastor, você é legal, você é exagerado. Não, eu não sou exagerado, eu sou equilibrado. Tudo que está aqui, você pode, como cristão em Cristo, você pode fazer sim. Agora, como é que você pode fazer? Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? É uma pergunta. A tua vida é mais importante do que isso ainda. Olha o versículo 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que eles? Verso 33. Olha o que ele diz. Qual é a medida? Olha o equilíbrio aqui. Mas buscai primeiro o quê? E tudo isso aqui que você quer, priorizar você mesmo, reputação social e econômica, satisfação pessoal e materialismo, tudo isso aqui vai ser concedido para você, para a glória de Deus, desde que Deus seja o primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. O problema é que muito crente de cabeça de água está fazendo o contrário, aí se torna adorador do diabo. Muito crente de cabeça de água está fazendo o contrário, está priorizando ele mesmo, está buscando ele sozinho, a busca econômica e social, satisfação pessoal, o materialismo por ele mesmo, adorador do diabo, é um idólatra. Agora, se você colocar Deus no lugar certinho, tudo isso daqui que eu estou falando, tudo isso daqui Ele vai te dar, porque Ele é misericordioso. Amém, meus irmãos? Então, fique tranquilo. Deus é bom e dá tudo a todos. Para não entrarmos nesse caminho de morte, precisamos do quê? Avança. Para você não ser mordido por esse bichinho de Satanás aí, o que você precisa? Aqui, ó. Como pode um jovem conservar puro a sua vida? É só obedecer os seus mandamentos. Primeiro, o que eu faço para ter tudo isso que eu quero? Obedecer os mandamentos do Senhor. Segundo, procura te servir de todo o coração. Ou seja, procura servir a Deus de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Olha, irmão, o que você precisa? Obedecer os mandamentos do Senhor, servir ao Senhor, não desviar da sua palavra. E último, guarda a palavra no seu coração para não pecar contra ti. É isso que acontece com muita gente. Não guarda a palavra de Deus no coração, aí vira um idólatra desgraçado. Aí vai buscar tudo aquilo ali, mas ele está adorando, é o diabo, mas ele tem a sensação que está adorando a Deus, mas ele está adorando, é o diabo. Avança. Idolatria sexual, busca pelo prazer sexual desenfreado, está ligado à sensualidade carnal. Irmão, a imoralidade é tão grande que o ser humano não está se satisfazendo mais. Ele busca prazer sexual em todas as áreas e com qualquer coisa. É com gente, é com criança, é com animal, é com barata, é com besouro, é com tudo. Porque está tão insaciável que ele busca satisfação sexual de todo jeito, de toda forma. Idolatria sexual. O sexo também é uma idolatria. Concupiscência da carne. Tudo isso indica compulsão desenfreada pelo sexo ilícito, de toda sorte e de toda ordem. Adultério, fornicação, swing, bacanal, toda essa desgraça, tudo sexo ilícito. E até crente anda nessa bagunça, viu, irmão? Até crente anda nessa bagunça.
Swing. Você sabe o que é swing, né? Sim ou não? Sabe ou não? O que é swing? É troca de casal. Você vai num lugar com a sua mulher, e lá os dois se perdem e saem transando com todo mundo. A mulher do cara transa com outros homens, ele transa com os outros homens, lá um transa com um. É uma swingada, é uma surubada dos infernos. É uma bagunça. É a bagunça do Satanás. Aí depois, quando termina, se encontra, e meu amor, como é que foi para você? Foi muito bom, meu amor. É isso aí, a sociedade que nós temos hoje. E infelizmente, muito crente metido nisso aí também. Tudo isso em compulsão desenfreada. Portanto, o culto a Deus é trocado pelo culto ao sexo, ao corpo, a todo o lixo. Qual é o remédio para escapar dessa doença maldita, essa doença da alma? O que isso aqui é doença da alma? Está aí, ó. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Esse é o remédio para a doença da alma. Deixar o Espírito de Deus conduzir a nossa vida para a gente não cair nessa desgraça. Amém, meus irmãos? Avança. Conclusão. E aqui eu concluo em Romanos capítulo 2, versículo 8. Mas fará cair sua ira e seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Vivamos para Deus e não para nós mesmos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. À noite, se Ele assim nos permitir, estamos aqui de novo falando da palavra da verdade. Fique de pé, vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus bendito, por mais esta manhã que passamos aqui aprendendo com a santa e poderosa palavra. Despeça cada um de nós em paz e nos dê um dia abençoado, retorno à tua casa abençoado, em nome de Jesus. Que o amor de Deus seja sobre nós, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.